Olá pessoal, eu sou a aluna Maria Laura Azevedo Correia, do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, onde curso o meu segundo período de agronomia. Nesse vídeo, vou estar falando para vocês sobre as propriedades operatórias da potenciação, que é a segunda parte do nosso tema de potenciação. Na primeira parte, eu expliquei sobre a potenciação, o que é, como identificar, como colocar um número em forma de potência. E nesse vídeo, eu vou estar falando para vocês sobre como trabalhar para facilitar os cálculos. É isso que as propriedades operatórias da potenciação fazem. Então, nós vamos iniciar com a primeira propriedade. A primeira propriedade vem nos ensinar como devemos trabalhar quando encontrarmos um produto de potências de mesma base. Nessa situação, nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Assim, como vocês podem ver nesse exemplo, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3 é igual a 5 elevado a 2 mais 3, que será 5 elevado à quinta potência, o que vai diminuir a quantidade de cálculos e nós vamos poder obter o mesmo resultado, de acordo com essa propriedade. Passando agora para a segunda propriedade, nós vamos aprender como devemos trabalhar quando encontrarmos uma divisão de potências de mesma base. Nesse caso, será o inverso da multiplicação. Nós vamos agora subtrair os expoentes. Repetimos a base e subtraímos os expoentes, como podemos ver aqui nesse exemplo. 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado à segunda potência será igual a 5 elevado a 4 menos 2. Isso facilita muito, gente, porque ao invés da gente fazer uma potência aqui, calcular essa potência enorme e calcular essa potência e depois dividir as duas, nós vamos simplesmente subtrair os expoentes e dar continuidade, tornando assim um cálculo bem mais fácil, bem mais simples de se fazer. Passando agora para a terceira propriedade, nós aprenderemos a trabalhar com números quando a base for negativa. Nesse caso, se a base for negativa e o expoente for ímpar, nós teremos um resultado negativo. Se a base for negativa e o expoente for par, nós teremos um resultado positivo. Isso porque nós trabalharemos o jogo de sinal. Se multiplicarmos um número negativo com outro número negativo, o resultado do sinal será positivo. Menos com menos, mais. Porém, se multiplicarmos esse número positivo agora por um número negativo, nós encontraremos um número negativo, porque o mais somado ao menos será um negativo. Assim, nós compreendemos por que sempre que o expoente for ímpar e a base for negativa, o nosso resultado será negativo. Já quando a base for negativa e o expoente for par, nós teremos um resultado positivo. Por quê? Se multiplicarmos o sinal com o par, vamos lá, menos com menos aqui será mais. Mais aqui com menos será menos. E menos com menos novamente será mais. Então, sempre isso é uma regra. E nos ajuda muito, porque sempre que encontrarmos em alguma expressão numérica, nós já teremos ideia se aquele número vai ser negativo ou vai ser positivo, a partir do expoente que ele tem. Passando agora para a nossa quarta propriedade, nós vamos trabalhar potência de potência. Como que é isso? Quando nós tivermos entre parênteses aqui uma potência elevada a outra potência, nós vamos manter a base e multiplicar esses dois expoentes. Assim, encontraremos o resultado e facilita muito também. Passando agora para a nossa quinta propriedade, nós aprenderemos a trabalhar com a potência de um produto. Nesse caso, nós podemos dizer que quando há um produto, uma multiplicação elevada a um expoente, isso significa que cada fator daquela multiplicação está elevado àquele expoente. Como visto aqui nesse exemplo, como vocês podem ver. A boa notícia, gente, disso aqui é que esse número 36, ele pode ser escrito então como 2 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. Ou seja, também poderá ser escrito como 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Isso facilita muito em algum processo que vocês estiverem lidando com várias potências, porque assim será possível talvez tirar a raiz quadrada daqui. Então, fundamental essa propriedade.
Indo agora para a nossa sexta propriedade, nós aprenderemos a trabalhar com a divisão de potências de mesmo expoente. Nesse caso, é diferente do outro, porque a gente estava vendo como trabalhar quando as bases forem iguais. Aí sim, nós poderemos subtrair os expoentes. Porém, no caso de as bases serem diferentes e o expoente for igual, isso significa que nós vamos elevar tanto a base do numerador quanto a base do denominador ao mesmo expoente. Ou seja, é a mesma coisa. São equivalentes essas duas frações aqui, essas duas divisões. 5 sobre 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que 5 ao cubo sobre 3 ao cubo. Partindo agora para a nossa sétima propriedade, nós aprenderemos a trabalhar com uma multiplicação de potências com o mesmo expoente. Essa propriedade só vem para confirmar o que devemos fazer quando houver uma multiplicação de dois números elevados ao mesmo expoente. Nós podemos simplesmente retirar o expoente de cada um e colocar fora dos parênteses, que significa a mesma coisa. São equivalentes essas duas potências, os resultados serão os mesmos. Assim, finalizamos as nossas propriedades e agora veremos os casos especiais, que muitas vezes nos confundem quando estamos fazendo alguma conta. Atenção! Aqui eu quero mostrar para vocês a diferença entre essa operação aqui e essa operação aqui. Nesse caso, nós temos o a elevado a m e tudo isso aqui, entre parênteses, está elevado a n. Aí sim, poderíamos aplicar aquela propriedade que nós vimos, que está até aparecendo aqui no exemplo, olha, 5 elevado ao quadrado, e isso tudo elevado ao cubo, será igual a 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 elevado a 2 vezes 3. Ok, tranquilo, isso aqui nós entendemos. Aqui nós podemos perceber aquela propriedade também da multiplicação, a mesma base, nós somamos os expoentes, também daria o resultado. Já esse número aqui não tem como aplicar a propriedade. Isso porque o que está sendo elevado aqui é o m. É o m. Então, o n está elevando o m e não o a e o m. Isso nós podemos ver aqui nesse exemplo. 5 elevado ao quadrado e esse ao quadrado 2 está elevado ao cubo, significa que nós vamos multiplicar o expoente e não a base. 5 ao quadrado vezes 2 é esse 2 que está multiplicando, fica 5 elevado a 8. Então, muita atenção quando for fazer esse tipo de operação. Quando perceber que é o expoente que está sendo elevado novamente, que tornou-se uma base de potência, aí sim, não será essa base aqui. Essa base será calculada no final. Agora nós vamos entender como funciona aqui esse segundo caso especial. Nós vimos anteriormente que se o número for negativo e a base for negativa e estiver elevado a um expoente ímpar, o resultado dessa potência será negativo. Se o expoente for par, o resultado será positivo. Porém, nós temos que tomar muito cuidado quando encontrarmos essa situação aqui. Por que isso? Esse resultado sempre será negativo, porque esse menos não está sendo multiplicado junto com a potência. Ele está separado dessa operação. Então, nós iremos fazer o cálculo e colocar esse menos aqui. Como que isso pode ser visto? Aqui no exemplo, nós vemos que nós temos uma base elevada ao quadrado e ela é negativa. Quando nós multiplicamos, o expoente é par, o resultado é positivo. Já aqui, nós podemos ver que o expoente também é par e o resultado não é negativo. Isso porque o negativo, esse sinal de menos, não está multiplicando junto com a base. Nós podemos ver aqui, ó, ele está fora do parêntese. Então, nós repetimos ele e colocamos o resultado. Aqui também nós podemos ver isso, já que temos um expoente ímpar. Se o expoente é ímpar e a base é negativa, o resultado será negativo. Porém, aqui também é um expoente ímpar, o mesmo número, a mesma base, o mesmo expoente, para mostrar para vocês que nessa situação aqui, ele foi negativo, mas não porque o expoente era ímpar, e sim porque o negativo está aqui fora, não está multiplicando junto com a base.
Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto e desejo-lhes bons estudos e até o próximo vídeo.